Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei, tava demorando. E bem meus amigos, estou aqui pra trazer um vídeo falando sobre o novo suporte anunciado pro deck de Flanders. Pois é, essa spell aqui que você tá vendo, ela foi anunciada hoje pra esse arquétipo. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela, porque o Flanders, pra quem não sabe, e se você não sabe é porque você não quer, porque eu já fiz um vídeo especificamente falando sobre o que você pode ver aqui nesse card, falando que o Flanders não é um deck normal, apesar de ser feito em cima do normal summon. Conseguiu entender a ironia, meu caro amigo? Conseguiu entender a ironia? Pois é, ele não é um deck normal por esse sentido, porque ele é um deck meio que vibe de control, é um deck que não faz special summon e inibe monstro do extra deck que o oponente faz. Logo, ele tem essa vibe de controle. Por outro lado, ele é um deck de combo. Sim, ele é um deck de combo porque, basicamente, ele tenta jogar e a jogada dele significa que ele ganha. É muito difícil, depois que o Flanders sai da inércia e começa a jogar, ele perder. Muito complicado mesmo. Ele tem muito follow, tem muita jogada e é foda. Tanto que, por ele ser um deck de combo, tudo que ele precisa é sair comprando carta e escavando um monte de cartas para poder adicionar as pecinhas do combo dele. Ele faz isso usando Pot Prosperity, Pot of Duality e até Extravagância, se for o caso. E se você encontra a peça do teu combo, você ganha. A questão é que o deck, apesar disso, deixar assim o deck relativamente consistente, mas você tem que ver o que significa exatamente essa consistência. Não é só a tentativa de jogada, porque você tentar jogar, beleza, você pode tentar jogar sempre. Agora, a resiliência para passar por cima de certas interações que você vai tomar no metagame é complicada, porque essa é a principal deficiência do deck, além de uma consistência relativamente baixa, porque você depende um pouquinho das cartas que você compra para você tentar escavar um monte de coisa. Se você não achar hobby, não achar combinação, bom, pânico. O campo também é uma coisa muito importante pro deck, porque ele é quem faz você jogar por cima das possíveis interações, te deixa menos sensível, apesar de você ainda ficar relativamente sensível para duas hand traps, mas o campo com certeza ajuda e ajuda muito. Mas a dificuldade que você tem para chegar nessas cartas todas ao mesmo tempo e parear certinho a combinação de cartas para você combar é um pouco complicado. Isso faz com que tenha uma variância muito alta em volta do deck, de modo em que muitas vezes se você toma uma hand trap, você brinca. Então esse é o principal problema do Flanders, mesmo sendo um deck extremamente forte. Pra quem não tá ligado, eu já fiz alguns vídeos falando sobre o deck, além do vídeo que eu recomendei agora há pouco sobre o que eu falei sobre esse deck. Teve um podcast que eu fiz com o Grill, que tá lá no Spotify, você pode ver, o link tá na descrição, mas eu fiz um corte falando especialmente do Flanders, que você pode ver aqui em cima. Então lá a gente fala um pouquinho do Flanders na perspectiva de alguns meses atrás aí, quando o Flanders foi lançado lá, mais ou menos. Além disso, teve o podcast que eu fiz recentemente com o pessoal da Mind Games, a galera do meu time, que você pode ver também aqui nesse card, que a gente falou dentre os novos decks do Flanders. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre essa nova carta e como ela pode impactar o Flanders. E aí, meu amigo, se você tem um deck que ele é um deck de combo, a jogada dele é muito boa, muito forte, ele retém extremos follow-up, quando ele joga, muito dificilmente ele perde quando ele sai da inércia, é muito complicado dele perder, mas ele tinha um probleminha de consistência e de conseguir jogar por cima das coisas, já que ele tinha dificuldade para encontrar a principal carta que dá push, que é o campo. Quando você tem um deck com essas características, que por ter essas características e poder perder com uma hand trap e se fuder, porque ele não tem resiliência, o que acontece quando você pega esse deck com essas características e lança uma carta que supre essa característica e te dá um novo ar, e aí você lança um novo suporte que supre as deficiências do deck. O que acontece? O Flanders é um novo Tier 0 quando essa carta chegar? Bom, vamos discutir um pouquinho sobre isso, porque eu tenho algumas coisas pra falar. Na verdade, eu não pensei muito sobre essa carta, mas é claro, vai vindo na minha cabeça e eu vou falar pra vocês. O assunto de hoje, basicamente, é essa introdução gigantesca, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então essa aqui é a spell de Flanders, pra poder ficar mais óbvio pra gente, já que a gente não fala esse idioma que tem um monte de tracinho aí, né? Aparentemente essa carta é falsa, porque tem um monte de tracinho riscado ali. Então a gente vai agora falar sobre o efeito da carta. Essa aqui é a spell, tá? Cadê? Essa aqui. Essa aqui é a spell, que é a Flanders in the Journey Preparations. Essa é o nome da spell, e o efeito dela basicamente é o seguinte: é uma spell quick, que eu sou extremamente aversivo a ter porra de rota quick, mas nesse deck até que faz sentido, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ela é um spell quick e ela diz que você pode ativar somente uma delas por turno, e aí você bane um Winged Beast monstro da sua mão ou face up do seu campo e adicione um Flanders monstro ou Field Spell do deck pra sua mão e ganhe
500 pontos de vida. Um efeito completamente WTF pra te ajudar a ganhar no tempo. Afinal de contas, né? Pra quê? Pra que ser justo? O deck é extremamente injusto, então eu vou ajudar ele a ganhar no tempo. Eu carrego o jogo lá no final, no G3, eu pensando, punhetando aqui as minhas cartinhas, né? Pensando, e aí depois você vai lá e, ativa essa spell e ganha 500 pontos de vida e ganha o jogo no tempo. Pois é, esse é o objetivo da Konami. A Konami basicamente é uma punheteira do caralho. Não, mentira. Vamos prosseguir então. O que essa carta fala? Bom, como vocês puderam ver, ela bane o Winged Beast monstro da tua mão ou face-up do campo e adiciona um Thunder Wheeze ou Field Spell do deck pra sua mão. Aqui entra a primeira grande confusão. Essa carta, ela definitivamente não diz que você adiciona Field Spell genérico. Então, você não pode adicionar Mystic Mine, por exemplo. Obrigado, Grio, inclusive, por me dar pauta aí de conteúdo pra fazer, eu te amo. Mas, no caso, ela diz que você vai adicionar um Flander, você vai banir. Você bane o Winged Beast, aí você adiciona ou um Flander Wheeze monstro ou Field Spell, mas esse ou Field Spell tá meio implícito, que tá falando que é uma Field Spell Flander Wheeze. Isso até pode dar indício que pode vir outra Field Spell, senão é um pouco redundante você falar que você vai adicionar uma Field Spell sendo que só existe uma, tá ligado? Eu acho que até por isso pode ser que lancem um outro campo de Flander Wheeze. Mas é isso, você adiciona um monstro Flander Wheeze ou um campo Flander Wheeze. É muito semelhante a alguns monstros que fala que você nega quando uma Spell é trap ou ativada, ou efeito de monstro, que é um exemplo bem claro disso. Um exemplo disso é o número 38, tá? O número 38 é aquele Exceed. Isso aqui até entra um pouquinho em regras de Mystical não nega. O número 38 é o Hope, Harbinger, Dragon, Titanic Dragon. Ele diz que uma vez por turno, quando Spell Card ou efeito é ativado, eu vou até colocar aqui, deixa eu tirar essas coisinhas aqui da frente, e aí eu vou colocar a carta pra vocês. Ele tá dizendo aqui, ó, uma vez por turno, quando Spell Card ou efeito é ativado no campo, Quick Effect você pode negar o efeito e se fizer ataque a carta nesse card. Essa carta aqui, ela gera algumas dores, porque tem gente que quando vê isso falando que quando Spell Card ou efeito é ativado, acha que esse ou efeito diz respeito a um efeito de monstro. Logo, esse monstro negaria a ativação de Spell ou ativação de efeito e atacharia nele. Mas tá implícito, porque a Konami confia no seu conhecimento de jogo, de que quando uma Spell Card ou efeito de uma Spell é ativada, você nega a ativação e aí você coloca ela como material. Então, você nega o efeito, não a ativação, você nega o efeito. É isso que ele quer dizer, quando Spell Card ou efeito de uma Spell Card. Então, não tem a necessidade de colocar Spell Card ou efeito de Spell Card, porque quando ele fala Spell Card ou efeito, está implícito que é um efeito de uma Spell. É assim que acontece. Aqui é parecido, tá? Então, de novo, a regra, pra você entender, ela fala que você bane o Winged Beast monstro da sua mão ou face-up do campo, adicione um Flander Wheeze monstro ou Field Spell do deck pra sua mão. Isso tá implícito que é um Flander Wheeze campo, não o Mystic Mine, não aquele do Gravekeeper, que não deixa invocar a carta do cemitério, não é esse tipo de campo. É o campo Flander Wheeze, até por isso eu tenho até um indício aí de que eu imagino que possa vir um novo campo de Flander Wheeze muito em breve. Let's go! Muito bem, meus amigos, por que essa carta é muito, muito boa e ela tem o potencial de corrigir algumas coisas do Flander Wheeze de deficiência. Primeiro que, claro, ela é uma rota pra qualquer monstro. Então, basicamente, você tem algumas possibilidades. Pelo fato dela ser quick, e aí é tudo que o deck precisava. Na verdade, muita coisa do que ele precisava. Porque é uma das principais deficiências do deck. Se você pega pra ver outs pra tua carta, você tem algumas possibilidades aqui. Qual que é a principal coisa que dá no Flander Wheeze? Bom, pra quem não sabe, o Flander Wheeze, quando ele é normal, ele ativa um efeito, vai poder fazer uma ação, e se ele fizer aquela ação, você ganha o normal sumo extra. Então você tem que resolver o efeito do bicho pra poder ganhar o sumo extra. E como ele é um deck que só faz normal sumo, você muito mais do que fazer a vantagem, você precisa do normal sumo extra, porque o outro bicho tem que entrar pra fazer a vantagem pra fazer o tributo. Se você não faz isso, você tá perdido. Você perdeu o jogo. Então, basicamente é isso que o deck precisa. Então, qual é a maior chance de você ter esse tipo de carta o mais genérico possível? Ash, Impermanence e Veilea. O Ash, tudo bem. Se eu dou normal sumo seco e tomo Ash, eu não tenho muito o que fazer. Porque se eu tento dar alguma coisa que tire ele da mesa, o Ash não dá alvo. Ele nega o efeito. Então, eu não consigo fugir. Agora, tem gente usando cartas como Book of Moon no deck. Por quê? Porque se o cara dá Veilea ou Impermanence, o Veilea e Impermanence dão alvo. Então, na resolução do efeito, a carta tem que estar lá face up pro Veilea ou Impermanence negar. Que significa que se eu dou normal sumo Robina, efeito, e o cara dá Veilea na minha Robina, eu vou brincar se eu não fizer nada. Se eu tomar o Veilea, eu vou brincar. Eu não tenho um normal sumo extra pra dar. Então, mesmo que eu tenha muito Flander Wheeze, eu não consigo baixar. Agora, se eu tenho Book of Moon, eu dou Book of Moon no meu Robina, seto ele, e aí o Veilea perde o alvo. Por consequência, o meu Flander Wheeze resolve, eu busco outra carta, eu baixo, eu faço o combo normalmente, como eu já expliquei lá no meu vídeo falando sobre o Flander Wheeze. Então, essa é uma das
principais coisas, porque além de tudo, como eu falei, se a jogada dele, se ele joga, ele ganha, porque se a jogada passa, é muito difícil você acompanhar, porque ele te impede, é Corgis Floodgate Vibe, e ele tem uma vantagem absurda pra fazer tudo de novo na volta, e não só isso, ele joga tanto no turno dele, quanto no teu turno, como se fosse o turno dele. Por esse motivo, o fato dessa spell ser quick ajuda, e faz sentido, porque o deck joga no teu turno, então ele pode dar essa spell, ele tem o campo, ou ele tem a trap, e aí ele dá essa spell, busca uma carta, se ele não tiver pego follow por algum motivo, ele dá essa carta, bane alguém do campo e busca alguém pra mão e baixa, tá ligado? E foda-se, porque ele tem que fazer isso antes na real, porque quando o cara dá normal summon, você tem que baixar o teu normal summon em seguida. Por exemplo, ou você ativa a trap e baixa a carta que você buscou, algo nesse sentido. E ainda por cima, como os bichos, quando eles estão banidos, entra um Winged Beast na mesa, você pode retornar ele pra mão, você ainda ganha mais jogada ou follow-up. Por isso que faz sentido essa spell ser quick. Outro motivo pelo qual faz sentido ela ser quick é o motivo do Book of Moon. Então, agora você tem menos coisas pra tomar no teu normal summon. Porque é Ashe, Impermanence, Veiler e Gama. Mas o Gama é muito menos popular do que Ashe, Veiler e Impermanence. Por esse motivo, é muito melhor você assumir essas 3 cartas do que essas 4. Então, Ashe, Veiler e Impermanence, você toma Veiler e Impermanence e você pode tirar o alvo da mesa pra poder fazer com que o teu efeito resolva. Pra isso, a galera usa Book of Moon. Você não precisa mais usar Book of Moon porque tem essa spell. E essa spell, você pode dar normal summon de uma Robina, efeito, o cara, Veiler, tinha essa spell. Eu bano a Robina como custo. E aí eu posso buscar um outro Flounder Reese deck pra minha mão. O efeito da Robina resolve, eu busco um outro Flounder Reese. Ou eu posso buscar o campo. Então ela tem tantas funcionalidades diferentes, porque primeiro, ela tem essa funcionalidade, você não precisa usar Book of Moon. Se eu dou normal summon do meu bicho, você dá o Veiler, eu bano aquele bicho, busco o outro, o meu bicho resolve, busca outro, eu baixo normal summon em seguida e eu ganho o jogo de você. Primeiro ponto. Outro ponto, pra isso poder acontecer menos vezes, ou seja, eu brincar com o Veiler ou Impermanence da vida, pra isso acontecer menos vezes, além do deck tentar escavar cartas pra chegar nas cartas de combo o mais rápido possível, e agora tá parecendo que eu tô nos fundos de um pet shop, deixa eu ver, a luz tá horrível, mas enfim, além disso, pra ele poder encontrar as peças de combo, ele quer encontrar também as cartas que negam a tua negação pra ele, ou seja, cartas que fazem ele fugir da tua tentativa de impedir ele de jogar, ou seja, Crossout, College, TTT, se usar, esse tipo de carta. Então, quando ele usa esse tipo de carta, o deck ele é tão frágil que ele precisa usar tudo isso, um monte de pote pra comprar cartas, porque ele compra ou jogada, ou ele compra jogada, ou ele já tem jogada e ele compra defesa pra se defender da tua range trap, como o Book, o Crossout ou o College, por exemplo. Então tem essa situação, entendeu? Por esse motivo, por ele ser tão frágil, essa carta ajuda e ajuda muito. Outro motivo que ela ajuda é simplesmente sem setup, ou seja, se você não tem bicho que conectou na tua mão, ou o Flounder Reese que você tem é ruim e não tem um campo, você não vai conseguir construir play, daí você pode dar essa spell, banir o bicho da tua mão e pegar um campo, por exemplo. Ou pra isso você tem que ter 2 bichos, né? Mas ele se joga muito mais safe, porque agora a chance que você tem de jogar safe é muito maior do que antes, porque além de você conseguir fazer essa jogada standalone, tomando Veiler ou Impermanence, porque você baixa o bicho e foge do alvo do cara, né, tira o alvo da mesa, logo o Veiler e o Impermanence perde o alvo, isso por si só é absurdamente gritante, você dá os 500 de dano no cara de lambuja, mas isso é absurdamente forte. Outra coisa que acontece é que se você tem 2 Flounder Reese desconexos, você pode dar essa spell e banir o Flounder Reese desconexo pra poder pegar o campo, e o campo se revela e revela o bicho da tua mão, e se toma qualquer coisa no normal summon, beleza, você tem outro, e aí o bicho que você baniu pelo campo, ele vai vir pra mão, e o bicho que você baniu pela spell vai vir pra tua mão também. Então é muita coisa pra fazer. Daí o bicho, se esse for o caso, você tomar alguma coisa, até aquele street vai ficar meio, porque ele entra e bane uma carta do cemitério do cara pra dar um normal summon extra. Logo, o meu colchão caiu aqui do lado. Logo você ganha mais materiais para poder fazer o teu tributo. Então essa carta é absurdamente boa. Ela corrige muitas coisas do deck. Eu sinceramente fico um pouco preocupado, porque ela é completamente absurda. Completamente absurda. Por outro lado, eu acho que isso faz com que o deck fique muito mais frágil para coisas como, por exemplo, um Lência da vida. O Lência da vida, ele vai ajudar em vários aspectos. Primeiro que ele te ajuda a não tomar isso aqui, tem que tomar cuidado porque ela é quick ban como custo. Então beleza, ele pode buscar uma carta. Mas, você come o follow-up dele inteiro, tá ligado? E ele não pode dar pote, ele não pode dar nada depois, né? Tipo, dar o pote, tentar achar um crossout, algo nesse sentido. Eu não sei se melhora o Lência, né? Porque é mais uma carta que bane, além de todas as cartas Flounder Reese que bane, mas com certeza é foda, né? Mas com certeza os upsides aqui são absurdos. Isso corrige muita coisa do deck. Isso é um pouco assustador e, na verdade, até injusto. Porque é um deck que faz coisas quebradas, né? Ele te floodgateia, tá? Então eu acho, por exemplo, que uma carta dessa vindo, eu acho que banir a estátua de vento seria algo extremamente benéfico pro jogo. É claro que eles não vão fazer isso, mas é porque a estátua de vento promove esse deck. Mas, por exemplo, a estátua de vento já era uma carta chatinha, desde quando o Tree Brigade com o passarinho, o Light Lust, tava jogando. Agora o Light Lust tá vindo aí, mais estátua de vento pra você poder lidar. Então
Então, é uma carta Floodgate escrota. Quando vem essa carta, vai ficar muito mais consistente a forma que o Flanders faz as coisas. Eu falei lá no podcast com o pessoal da Mind que esse deck ele é tão maneiro nas coisas que ele faz, apesar de ser um pouco impeditivo, mas o fato de ele ser impeditivo é porque você pode usar. Porém, se não existisse essa carta impeditiva, que é a barreira da estátua, o pinguim é escroto, mas o problema é só um, e é só pra Link, não é pra todo mundo. A estátua de vento é meio que pra todo mundo, que não é vento, e todo mundo no meta não é vento. Então, é impeditivo. Então, se o deck não tivesse a barreira de estátua de vento, eu acho que ele seria competente o suficiente a ponto de ser um deck viável ainda mais com essa spell, porque o simples fato de você interagir com a Apex ou com o Ryze no turno do cara e ter o Amp e ter as traps é muito, muito bom. E eu acho que isso, além de ter a trap bucando, né, enfim, eu acho que isso por si só já seria coisa suficiente para ele ser um deck competente. E se não tivesse a estátua de vento, eu acharia essa carta muito menos broken do que ela é, porque o fato do deck ter mais essa carta pra poder punir a tua hand trap, te dá push com muito mais, a jogada dele passa com muito mais vezes, além dele ver muito mais vezes a carta que ele quer, ou seja, ele ganha de você com uma frequência muito maior. É um deck extremamente fora de controle, o Flanders, que é o que a gente achava lá no início, mas a gente ficou tranquilo e satisfeito, porque ele tinha várias deficiências, e uma delas é isso, de ser pouco resiliente. A única tentativa de push que ele tem é o campo, mas agora o campo tá buscável, sem ser o Imp, porque essa carta é muito boa. Os teus potes podem achar essa merda e corrigir tudo. Você não precisa usar book, crossout se quiser não usa, vai depender, é claro, de como tá o metagame, mas você precisa ter que usar muito menos carta bosta, porque agora tem uma carta de engine que te ajuda de maneira muito crucial, e isso é um suporte excelente. Por outro lado, é um deck que tem um potencial problemático. Então assim, o suporte é excelente, parabéns pra Konami por ter lançado um suporte muito bom pro deck, exceto pela parte de ganhar a vida que foi desnecessária, mas ao mesmo tempo eu não gosto porque tem a estátua de vento. Se não tiver a estátua de vento, eu acho que o Flanders é um deck muito ok da gente jogar contra, porque apesar de toda a vantagem que ele faz, como a gente já falou algumas vezes aqui, a coisa menos pecaminosa que um deck pode ser é vantajoso, é juntar cartas e fazer vantagem. O problema é floodgatear e fazer FTK da vida, como os decks de combo costumam fazer, com N negações que continuam na mesa. Então isso é chato. Mas como o Flanders tendo só o Empen, que só pega Link, apesar de ser impeditivo, mas dos males o menor. Então assim, pois é, tá vendo essa carta pro Flanders, é um pouco assustador, o deck é extremamente forte e essa carta corrige algumas das deficiências dele. E aí, o que esperar? Como vai ser o andar do Flanders lá no OCG? Como vai ser? A gente vai ter um parâmetro pra ver, e quando essa carta chegar pra aqui, se não me engano, ela vem Battle of Chaos, que é a mesma coleção que vem aquelas cartas. Não, Battle of Chaos não. Como é o nome da coleção? Eu esqueci, mas eu acho que é a mesma coleção que vem o Dark Magician, ou não é? Eu não sei, mas enfim, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta e diz o que você achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, meus amigos, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais! Pequenos pesadelos!